Você já se sentiu insuficiente? Mesmo depois de dar o seu melhor? Já ouviu aquela voz na sua cabeça dizendo: você podia ter feito melhor. Você não é tão bom quanto parece. Fulano faria melhor que você. E se eu te dissesse que essa voz nem é sua? Ela foi colocada aí, lá atrás, quando você ainda era pequeno. Quando tudo que você queria era ser visto, aceito, amado. Mas ao invés disso, você ouviu comparações, cobranças e aprendeu a acreditar que só teria valor se fosse perfeito. Agora respira fundo, porque o que você vai ver aqui hoje não é mais um vídeo motivacional com frases prontas. É um espelho. Um espelho que vai te mostrar por que você se cobra tanto. Porque a comparação virou seu combustível. Porque a alegria parece sempre adiada. E o mais importante, como mudar tudo isso. Você não precisa mais viver correndo atrás de validação, nem ser escravo de metas que não te representam. A resposta não está em fazer mais. Ela está em reconhecer quem você é, sem precisar provar nada para ninguém. Esse vídeo é um reencontro com sua história, com sua voz, com sua verdade. E pode ter certeza, você vai sair daqui diferente de como entrou. Vamos voltar um pouquinho no tempo. Imagina uma menininha de 6 anos. Ela está no quarto, ajoelhada ao lado da cama, tentando arrumar os lençóis de jeito certo. Ela puxa, alisa, empurra o tecido por baixo do colchão. Se esforça com as mãozinhas pequenas, cheias de vontade de fazer bonito. Ela está ali, concentrada, querendo acertar. Mas aí, ela olha para o lado. Na porta, a mãe observa, séria, braços cruzados, sobrancelhas franzidas. E então, vem a frase: a outra menina faria melhor. Essa frase, dita num momento qualquer da rotina, entra direto. E no coração da menina, deixa uma marca. Ela tenta de novo, com mais força, mais pressa, quase com medo. Mas sabe o mais curioso? Ela não entende exatamente por que aquilo doeu. Só sente, e sente fundo. Essa frase volta, 1, 2, muitas vezes. E aos poucos, a menina começa a acreditar que sempre tem alguém fazendo melhor do que ela. Mais rápido, mais certo, mais perfeito. Ela cresce achando que precisa correr atrás, que precisa provar algo o tempo todo. E essa ideia, esse pensamento, vira uma voz que diz: você não é o bastante ainda. Você precisa tentar mais. A outra faria melhor. E talvez, se você olhar com carinho para sua própria história, descubra que essa voz também cresceu com você. Talvez tenha começado com uma comparação na infância, com uma cobrança disfarçada de incentivo, ou com a tentativa de agradar alguém que só elogiava quando você fazia tudo certo. E aí a gente aprende, sem perceber, a viver como se estivesse em prova constante. Mas será que precisa ser assim? A menina da história cresceu. Passou da escola para o colégio, do colégio para a faculdade, e de lá para a vida adulta. E por fora, parecia tudo certo. Ela tirava boas notas, entregava os trabalhos, era elogiada. As pessoas olhavam para ela e diziam: você é incrível, parabéns! Você conseguiu de novo, que orgulho! Mas por dentro era outra coisa. Aquela voz, sim, aquela, ainda estava lá. Mas será que foi suficiente? Será que alguém não teria feito melhor? Será que eu não só tive sorte? É como se ela vivesse sob um olhar invisível. Um olhar que nunca estava realmente satisfeito. E o mais curioso é que ninguém cobrava tanto dela quanto ela mesma. Aquela outra menina, inventada lá atrás pela comparação, continuava presente. Mesmo que agora ela tivesse mudado de forma. Não era mais uma colega imaginária. Agora, a outra menina era aquela influencer que parecia ter a vida perfeita, ou a amiga que se casou antes, ou o colega que já tem o emprego dos sonhos.
Ou até alguém desconhecido que apareceu no feed com um sorriso grande demais para ser real. E a comparação virou rotina. Mesmo sem perceber, ela se comparava o tempo inteiro. Ela tem mais seguidores, ela é mais bonita, ela tem mais disciplina, ela tem mais sorte. E o problema da comparação é que a gente sempre escolhe o pior lado nosso para comparar com o melhor lado do outro. Você não se compara com alguém num dia ruim. Você se compara com o que a pessoa quer mostrar. E isso é cruel. É como entrar num jogo sabendo que vai perder. E aí entra um padrão silencioso. Quanto mais você se compara, menos você celebra. Ela podia conquistar algo grande, algo que merecia festa. Mas ao invés de sentir alegria, vinha a pergunta: tá, mas será que isso é grande mesmo? É como se dentro dela existisse um placar invisível. E esse placar sempre mostrava: você ainda está atrás. Mesmo quando ela chegava, parecia que alguém já tinha chegado antes. E melhor. Essa é a armadilha da comparação. Ela rouba a alegria das suas vitórias. Ela faz você duvidar da sua história. Ela te desconecta de quem você realmente é. E o mais triste, ela nem precisa de palavras. Às vezes basta olhar para o lado para sentir que não está à altura. Mas aqui vai uma pausa importante. Você já parou para perceber o peso que isso carrega? É como caminhar com uma mochila invisível nas costas, pesada, cansativa e que não te leva a lugar nenhum. E muitas vezes, essa mochila foi colocada ali por alguém que você nem lembra mais. Ou por uma frase que você ouviu uma vez e nunca questionou. Fulano faz melhor. Você devia ser mais como ela. Esforce-se mais. Ainda não é suficiente. Essas frases se transformam em vozes internas. E essas vozes passam a guiar suas decisões, seu humor, sua autoconfiança. Agora me escuta com carinho. A comparação é um dos jeitos mais silenciosos de se machucar sem perceber. Porque ela não grita, ela sussurra. Ela vem como um pensamento bobo, leve, mas que vai se acumulando. E quando você percebe, você já não sabe mais quem é sem ela. Mas e se você começasse a soltar essa mochila? E se, ao invés de olhar para o lado, você olhasse para o seu próprio caminho? Para o que você já fez, para o que enfrentou, para o que aprendeu. Não para se convencer de que é melhor, mas para lembrar que não precisa ser igual. Você não precisa vencer ninguém. Você só precisa parar de se colocar em último lugar. E principalmente, você não precisa provar nada para ninguém. Cada pessoa tem seu tempo, sua história, suas dores, suas forças. E a única comparação que realmente faz sentido é com você mesma. Com quem você era ontem, com quem você está se tornando agora. Porque no final, a gente não vive só para realizar coisas. A gente vive para sentir, para rir, para se emocionar, para respirar com leveza e dizer: hoje teve alegria, e isso já valeu o dia. E não é sobre parar tudo, é sobre mudar a forma de fazer. Você pode trabalhar e ainda assim se divertir. Você pode ser produtivo e ainda assim estar presente. Você pode buscar o melhor sem se abandonar no caminho. Então, da próxima vez que se perguntar se o dia foi bom, em vez de pensar só no que você fez, pergunte: quantos minutos de alegria eu tive hoje? Porque talvez, só talvez, essa seja a medida que mais importa. Agora eu quero te contar uma coisa sobre o seu próprio cérebro. Talvez ninguém nunca tenha te explicado assim, mas faz toda a diferença entender. Você já se pegou pensando algo como: só depois que eu terminar tudo, eu mereço descansar. Se eu fizer direitinho, aí sim vão me elogiar. Eu só fico em paz quando tudo tá perfeito. Se sim, bem-vindo ao clube. Isso acontece com mais gente do que você imagina. E não é só uma questão emocional, é também biológica. Vamos lá, de forma simples. Dentro do nosso cérebro tem uma parte chamada amígdala. Não é aquela da garganta. Essa amígdala é responsável por detectar ameaças, riscos, desconfortos. E quando algo dá errado, ou parece que pode dar, ela dispara um alarme. Esse alarme libera cortisol, o famoso hormônio do estresse. É ele que acelera o coração, aperta o estômago, faz a gente querer reagir rápido.
Até aí tudo certo. O problema é quando isso vira rotina, quando a gente vive em estado de alerta o tempo todo, como se qualquer erro pequeno fosse perigoso, como se falhar fosse o fim. Agora entra outra parte da história. Quando a gente acerta, faz algo que parece bom e recebe aprovação, um elogio, um reconhecimento, um aplauso, o cérebro libera dopamina, o hormônio do prazer e da recompensa. E o que isso gera? Um sistema vicioso. A gente se acostuma a sentir alívio e bem-estar só depois de entregar resultado, só depois de agradar, só depois de terminar tudo, só depois de fazer perfeito. E aí, adivinha, a gente passa a buscar esse alívio como se fosse uma dose diária de sobrevivência. Você acorda já querendo dar conta, já querendo agradar, já querendo provar que é bom, que merece estar aqui. E isso se chama condicionamento. E quanto mais você repete esse padrão, mais seu cérebro associa. Eu só sou valorizado quando desempenho. É como um programa instalado lá dentro. Entregar, recompensa, repetir. E esse programa vai te consumindo, porque o padrão de perfeição nunca tem fim. Você entrega hoje, mas amanhã já tem mais. Você acerta agora, mas daqui a pouco precisa acertar de novo. E sem perceber, você começa a viver dentro de um jogo que nunca termina. O problema é que esse jogo tem um preço alto. Você se cobra o tempo todo. Você sente culpa quando descansa. Você olha para os seus erros como falhas de caráter e não como parte do aprendizado. E talvez você nem perceba mais quem é sem essa busca constante por ser melhor. É como se você vestisse todos os dias uma máscara chamada "Preciso ser impecável". E essa máscara vai te afastando de quem você realmente é. Ela esconde seu cansaço, ela abafa sua alegria espontânea, ela disfarça sua vulnerabilidade, que na verdade é a sua parte mais humana. Mas agora, eu quero te fazer um convite. E se você começasse a questionar esse sistema? E se você dissesse para si mesmo: eu mereço me sentir bem, mesmo quando não sou perfeito. Eu posso descansar antes de me esgotar. Eu sou valioso, mesmo nos dias em que só posso ser. Sim, ser. Sem fazer, sem provar, sem entregar. Só ser. Porque a verdade é que nenhum elogio do mundo vale o seu equilíbrio interno. Nenhum aplauso compensa a sensação de estar sempre esgotado. E nenhuma perfeição externa é mais bonita do que a sua presença verdadeira. Você não precisa ser uma máquina de acertos. Você é humano. E isso já é perfeito. Você já sentiu que mesmo quando as coisas estão indo bem, ainda parece que está faltando alguma coisa? Você conquista algo importante, mas logo pensa: não foi sorte. Podia ter sido melhor. Se eu tivesse me esforçado mais, teria sido perfeito. É como se houvesse um buraco invisível dentro da gente. E por mais que você tente preencher com conquistas, reconhecimento, coisas novas, nada preenche de verdade. Esse buraco tem nome: mentalidade da escassez. A escassez não é só sobre dinheiro, não. Ela é sobre sentir que nunca é suficiente. Que o que você tem, o que você faz e até quem você é, ainda falta alguma coisa para valer de verdade. É uma lente que distorce tudo. Você olha para sua casa e pensa: é boa, mas podia ser maior. Olha para o seu corpo e pensa: tá saudável, mas ainda falta perder uns quilos. Olha para sua vida e diz: tá tudo bem, mas eu devia estar mais longe. E sabe o que isso faz? Tira o brilho do agora. Rouba o valor do que já é. Porque tudo vira um quase. Quase bom, quase certo, quase lá. E viver assim é exaustivo, porque você nunca chega, nunca relaxa, nunca celebra. É como beber água salgada achando que vai matar a sede. Quanto mais você bebe, mais sede sente. E o que alimenta essa sede constante? Um monstrinho chamado perfeccionismo. O perfeccionismo diz que você só vai ser feliz quando tudo estiver no lugar. Só vai se permitir descansar quando tudo estiver feito. Só vai se amar quando tiver melhor, mas melhor nunca tem ponto final, porque sempre dá para ajustar mais um detalhe, sempre dá para fazer diferente,
Sempre dá para olhar para o lado e ver alguém que parece mais pronto que você. E assim nasce o ciclo. Autocrítica, ansiedade, procrastinação, estagnação. Porque o medo de não fazer perfeito paralisa. Você começa a adiar o que importa. Ou faz, mas sem prazer. Ou faz, mas depois se sabota. E no fim, você se sente estagnado, como se tivesse parado na frente de uma porta, com medo de abrir. Porque no fundo, acredita que nem entrando vai ser suficiente. Mas e se por um instante você invertesse o olhar? E se você parasse de olhar só para o que falta e começasse a enxergar o que já está aqui, o que você já é, o que você já fez, o que você já superou? Você não pode estar onde queria, mas olha só onde você já chegou. Você pode não ter tudo o que sonhou, mas olha só o que construiu com o que tinha. E o mais bonito, você não precisa estar completo para começar. Você começa e se completa no caminho, porque o agora é o único tempo que a gente realmente tem. E quando você escolhe valorizar esse momento, por mais imperfeito que ele seja, você começa a viver com abundância. Abundância não é excesso, é percepção. É quando você olha para o seu redor e sente: o que eu tenho me alimenta. O que eu sou me basta. O que eu faço tem valor, mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém aplauda, mesmo que ainda falte algo no horizonte. Você pode continuar crescendo, claro. Você pode sonhar mais alto, com certeza. Mas não precisa desvalorizar o agora para justificar o que ainda não veio. A vida não exige perfeição, ela pede presença. E às vezes, tudo que você precisa para se sentir inteiro é respirar fundo, olhar em volta e dizer: isso aqui é bom, eu sou bom também. E isso já é o bastante. Sabe aquele dia em que tudo parece normal, mas dentro de você algo trava? Você tem um monte de coisa para fazer, mas o corpo não responde. Vem uma dor de cabeça do nada, uma fadiga sem motivo. Ou então, aquela sensação de que algo te puxa para trás, mesmo quando tudo está indo bem. Pois é, isso não é frescura, nem preguiça, muito menos falta de foco. Na maioria das vezes, é a sua mente tentando te dizer alguma coisa. Sim, a sua própria mente, a parte de você que não aparece nas fotos. A parte que carrega memórias, medos, frases antigas, vozes que ninguém vê. Essas vozes nem sempre falam alto, elas não gritam, mas elas se repetem. E com o tempo, a gente acredita nelas. Quer ver? Pensa nessas frases aqui. Eu não sou bom o bastante. Eu sempre erro. Eu não mereço isso. É melhor eu ficar quieto. Se eu tentar, vão me julgar. Eu não tenho tempo para cuidar de mim. Eu não sei decidir nada certo. Você reconhece alguma? Essas são as vozes da autossabotagem. E o mais curioso? Elas nem são realmente suas. Na maioria das vezes, essas frases foram aprendidas, vieram de alguém que disse algo lá atrás, ou de situações que te fizeram acreditar que não podia confiar em si mesmo, ou ainda de comparações repetidas, críticas disfarçadas de conselho e experiências mal resolvidas. E o nosso cérebro, como quer nos proteger, guarda tudo isso como verdade. Então, toda vez que você tenta sair da zona de conforto, a voz volta. E o corpo também responde. Sim, o corpo fala, com tensão, com cansaço, com desconforto físico, com a sensação de que você está sem energia, mas curiosamente, só quando precisa enfrentar algo importante. Vai fazer uma apresentação? Vem dor de estômago. Vai dizer o que sente? Vem aperto no peito. Vai tomar uma decisão? Vem dor nas costas ou um sono que parece não acabar. Mas basta surgir um convite leve, divertido, uma conversa boa e a energia aparece. Porque o seu corpo sabe. O seu subconsciente está tentando te dizer: ei, tem uma parte de você que está com medo, que ainda acredita numa mentira que ouviu lá atrás. É como um GPS interno piscando. Olha para dentro, ouve o que está aí. E sabe qual é o primeiro passo para mudar isso? Perceber. Trazer essas vozes para a luz. Nomear essas frases. Escrever no papel se for preciso e se perguntar com gentileza: essa voz é mesmo minha? Ou eu acredito nisso porque é verdade, ou só porque eu ouvi tantas vezes que nunca questionei? Quando você começa a ouvir essas vozes sem medo, mas com curiosidade, algo muda.
Você para de lutar contra elas e começa a conversar com elas. Porque toda crença limitante só quer proteger alguma coisa dentro de você, mesmo que de um jeito torto. Ela quer evitar dor, quer te poupar de frustração, quer evitar julgamento. Mas a grande virada é quando você percebe que já não precisa mais se proteger como antes. Que hoje você tem maturidade, ferramentas e consciência para lidar com desafios sem se esconder. E aí começa um novo caminho. Você substitui a frase "eu não sou capaz" por "eu talvez esteja com medo, mas eu posso tentar assim mesmo". Você troca "eu não mereço" por "eu sou humano e eu também tenho valor". E aos poucos, o que era sabotagem vira atenção. O que era bloqueio vira cuidado. E o que era medo vira coragem. Coragem de ser quem você é, com todas as suas partes. Você já ouviu falar em afirmações positivas, né? Aquelas frases do tipo, eu sou o suficiente, eu me amo, eu sou confiante. Elas estão por toda parte. No Instagram, no Pinterest, nos vídeos de autoajuda. E talvez você até já tenha tentado usar algumas. Mas aí, uma voz dentro de você respondeu, não, isso não é verdade. Você está só se enganando. E é nesse momento que muita gente desiste. Porque não adianta repetir frases bonitas se lá dentro você não acredita nelas. Mas isso não significa que as afirmações não funcionam. Significa que para funcionar, elas precisam ser do seu tamanho, do seu momento e da sua história. É aí que entra o que a gente chama de afirmações prescritivas. Imagina que sua mente é como seu corpo. Se você tem uma carência de ferro, o que você precisa? Um suplemento de ferro. Não um multivitamínico genérico qualquer, certo? Com a mente é igual. Você precisa de afirmações que combatam diretamente as crenças negativas específicas que vivem dentro de você. E o primeiro passo para isso é observar o que você tem dito para si mesmo. Pega um papel e escreve, sem filtro. O que você costuma pensar quando algo dá errado? Quando você se olha no espelho? Quando alguém te elogia? Quando você se sente inseguro? Talvez venham frases como, eu não consigo, não tenho tempo para mim, é difícil me expressar, eu sempre erro, nunca vai dar certo, anota tudo. Esse é o seu exame de sangue emocional. É aqui que você descobre o que a sua mente tem alimentado dia após dia. Agora, respira e olha para essas frases como se fosse ouvir uma criança dizendo isso. Você a deixaria acreditar nessas palavras? Não, né? Então, vem a parte mais linda, virar a chavinha. Do lado de cada frase negativa, escreve uma nova versão. Mas atenção, não é sobre criar frases perfeitas, inalcançáveis. É sobre escrever frases possíveis, reais, com as quais sua mente possa dialogar. Por exemplo, eu não tenho tempo para minha saúde. Eu respeito meu corpo e mereço cuidar de mim. É difícil pedir o que eu quero. É seguro expressar minhas necessidades. Eu sempre erro. Eu tô aprendendo. E crescer é um processo. Eu não consigo. Eu posso tentar no meu tempo. E isso já é coragem. E agora vem o segredo mais poderoso. Não basta só dizer, você precisa ver. Isso mesmo. Quando você repetir a nova frase, feche os olhos e imagina uma situação em que ela já é verdadeira, por menor que seja. Por exemplo, se sua afirmação é, eu faço tempo para cuidar de mim. Lembra-se que hoje você escovou os dentes, se alimentou, tomou banho, talvez até tenha parado para assistir esse vídeo. Esses já são gestos de cuidado. Quanto mais você encontrar evidências reais para suas novas afirmações, mais a sua mente vai começar a aceitar. Isso é neuroplasticidade. É o seu cérebro criando novos caminhos de pensamento. E esses caminhos, quando repetidos com intenção, viram comportamentos naturais. Agora olha que bonito. Você não está se enganando. Você está reensinando sua mente a enxergar o que ela deixou de ver. E essa prática não precisa de perfeição. Ela só precisa de presença. Você pode repetir suas afirmações pela manhã, olhando no espelho, ou escrevê-las em um caderno, ou escutar em áudio enquanto caminha. O importante é que você acredite nelas um pouco mais a cada dia. E quando perceber, aquelas frases duras que te sabotavam vão ficando cada vez mais baixas, enquanto uma nova voz, mais gentil, mais forte, mais sua, começa a crescer dentro de você. Eu sou capaz.
eu mereço, eu tô aqui. E isso já é um começo. E é mesmo. Agora que você já começou a identificar suas vozes internas, reescrever suas crenças e encontrar uma nova forma de se tratar com mais gentileza, é hora de dar um passo a mais. Vamos falar de metas. Mas calma, não daquele jeito cheio de cobrança, de lista de planilha, de promessa de virada de ano que você esquece em fevereiro. Vamos falar de metas alinhadas com quem você é de verdade. Porque olha só, a gente foi ensinado a definir metas com foco no comportamento. Vou emagrecer 5 quilos. Vou acordar às 6 horas todos os dias. Vou economizar dinheiro. Vou postar mais no Instagram. E não tem nada de errado com essas metas. O problema é quando a base interna que sustenta essas metas está rachada. De nada adianta dizer que vai acordar cedo se, lá no fundo, você acredita que não tem disciplina. De nada adianta querer guardar dinheiro se inconscientemente você sente que não merece estabilidade. De nada adianta tentar produzir mais se você se vê como alguém que nunca termina nada. Metas baseadas só na ação, sem olhar para as crenças que você carrega, criam frustração. E essa frustração reforça a crença negativa. Vira um ciclo. Você planeja, começa empolgado, sabota sem perceber, se culpa, desiste, se sente incapaz, e aí planeja de novo, esperando que agora vai. Mas e se a gente invertesse isso? E se antes de mudar o comportamento, a gente começasse pela crença que sustenta esse comportamento? Por exemplo, em vez de vou para a academia todos os dias, você começa com eu sou uma pessoa que cuida do próprio corpo. Em vez de vou economizar dinheiro, você afirma eu sou alguém que honra o que conquista. Em vez de vou parar de me sabotar, você trabalha eu mereço crescer com leveza. Viu a diferença? Quando a sua meta nasce de uma crença fortalecida, ela ganha raiz. Ela não fica solta no vento esperando um dia bom. Ela tem direção, propósito e, principalmente, sentido. E como você faz isso na prática? Antes de traçar uma nova meta, se pergunta: quem eu acredito que sou em relação a isso? Que tipo de pessoa eu preciso ser para manter essa mudança de forma leve? O que eu quero sentir enquanto caminho nessa meta e não só quando chegar lá? Porque acredite, o que transforma a sua vida não é a quantidade de metas que você cria, é quanto elas estão alinhadas com quem você acredita que é. E se a resposta for, mas eu não me vejo assim ainda, ótimo! É aí que está o trabalho. É aí que entram as afirmações que a gente viu no tópico anterior. É aí que nasce a reprogramação verdadeira. Porque o que te prende hoje não é falta de capacidade. É o peso de uma identidade antiga que você ainda não teve coragem de deixar para trás. E para deixar claro, não é sobre abandonar tudo, mudar de vida em uma semana ou virar outra pessoa. É sobre escolher a cada dia uma nova pequena versão de si mesmo, mais conectada, mais coerente, mais leve. Você não precisa forçar metas que não te representam só porque estão na moda. Você pode criar seus próprios passos, no seu ritmo, baseado naquilo que realmente importa para você. E a grande meta por trás de todas as outras: se tornar alguém que se honra, alguém que se escuta, que se respeita, que constrói sem pressa e que celebra cada pequeno avanço como um ato de amor. Porque quando você faz isso, você não depende mais de força de vontade, você se move por consciência. E isso é liberdade. Você não precisa mais correr. Você percebeu? Aquela voz que dizia, você não é bom o bastante, não era sua. Nunca foi. Era um eco. De um tempo em que você ainda não sabia se defender, de palavras que você ouviu antes mesmo de saber quem era. Mas agora você sabe. Você tem escolha, tem consciência. E isso já muda tudo. Você não precisa mais correr para alcançar alguém invisível. Não precisa provar nada para ser aceito. Não precisa vencer todos os dias para se sentir digno de descanso. Você pode ser amado antes de ser perfeito. Você pode se permitir errar e, mesmo assim, continuar crescendo. Você pode mudar a sua história começando pelo que acredita sobre si mesmo. E aqui vai a revelação final. Às vezes, o que a gente passou a vida inteira tentando se tornar, a gente já era. Só não tinha enxergado ainda. Você já é a pessoa que queria ser.
Só precisava parar de se comparar com aquela outra versão ideal que só existe na sua cabeça. Respira. Você chegou até aqui. E isso já é uma revolução. Agora me diz, já viveu algo parecido com isso? Se essas palavras tocaram seu coração, é porque esse vídeo precisava mesmo chegar até você. Deixa nos comentários o que mais te tocou. Eu vou te responder, de verdade. E se você sentir que alguém próximo também precisa ouvir isso, compartilha. Você pode ser o ponto de virada na vida de alguém. E se inscreve no canal. Aqui a gente não entrega fórmulas, a gente constrói pontes entre você e o seu verdadeiro eu. E você não tá sozinho.